Olá pessoal, bem-vindos a bordo a mais um episódio do Café 1 TV, um programa dinâmico que fala de negócios, desenvolvimento de marca e muita informação valiosa para você aplicar aí nos seus negócios. E o tema do programa de hoje é cooperativas. A cooperativa está presente no nosso dia a dia, seja quando você vai ao supermercado e compra um açúcar, seja quando você vai, de repente, à unidade de saúde e é atendido por um hospital que é uma cooperativa, ou também no transporte. Existem cooperativas de diversas formas diferentes. A cooperativa hoje ela representa uma expressão financeira mundial muito grande. E no Brasil também não é diferente. Mas a cooperativa, será que ela compete de igual para igual com as empresas que não são cooperativas? Será que é vantajoso você fazer parte de uma cooperativa ou também ser cliente de sistemas que são sistemas de cooperativa? Tudo isso nós vamos entender hoje com o Vinícius Mesquita, ele que é presidente da OCB-RJ e também do sistema OCB, que engloba também o Sescop. Então, hoje nós vamos sair daqui muito mais educados sobre o sistema de cooperativismo e tirando todas as dúvidas que a gente conseguir tirar, porque é muita coisa, pessoal. Mas não saiam daí, porque vamos entender um pouco o panorama do setor, como que funciona tudo isso e os números com Matheus Terra. As cooperativas movimentam 770 bilhões de reais em recursos na economia do Brasil todos os anos. E a meta é R$1 trilhão de prosperidade. No estado do Rio de Janeiro, esse número é de 16,8 bilhão de reais. No Brasil, a geração de emprego é muito forte por conta das cooperativas. Em 2001, eram cerca de 440 mil empregos gerados. Hoje, esse número já passa de 1,5 milhão de empregos. E depois da pandemia, as cooperativas se mostraram muito resilientes, conseguindo crescer mesmo diante de um cenário desafiador, muito puxado pelas cooperativas do agronegócio, que 60% do agronegócio no Brasil são as cooperativas, muito puxado pelas cooperativas de crédito, seja Cicobi, Sicredi, Unicred, e também pelas cooperativas da área de saúde. E a gente vai saber mais sobre isso hoje com o Vinícius Mesquita. Fiquem aí que o programa hoje está top. E eu já vou abrir o bloco, começando com uma questão que eu acho super relevante. A cooperativa é uma modalidade coletivista de negócios. Mesmo assim, ela compete, ao mesmo tempo, com diversas outras modalidades de negócios, principalmente as tradicionais. Eu queria saber do Vinícius como que faz para poder se tornar competitivo, nesse mercado que você tem que equilibrar tanto a modalidade tradicional quanto a modalidade dos cooperados, que é uma instituição geralmente coletivista. Então, já vou abrir o programa já com essa pergunta de início para o nosso convidado Vinícius Mesquita. O cooperativismo, ele é uma forma de organização econômica e social, ele é um sistema econômico, onde a gente prega sempre que ele é o empreendedorismo cooperativo. As pessoas passam a empreender coletivamente para se inserirem no mercado. O que é bem mais fácil do que você empreender sozinho. Quando você vai empreender sozinho, você é o contador, você é o administrador, você é o atendente, você é tudo num só. Coletivamente, você consegue apurar ali as expertises de cada um e a sua chance de sucesso é muito maior. Você consegue, efetivamente, construir grandes empreendimentos através do empreendedorismo coletivo. A gente fala muito em empreendedorismo, porque a gente precisa empreender, não há espaço para todo mundo no mercado de trabalho, de carteira assinada, não há emprego para todo mundo. É uma lógica que se impõe hoje, cada vez mais a tecnologia suprime postos de trabalho. Então, o cooperativismo ele vem como uma solução para que as pessoas se organizem e consigam exercer uma atividade econômica e ser competitivo. E mais do que isso, garanta que a riqueza que elas produzem fique na mão delas. Essa questão foi muito boa levantada por Rodrigo, que eu também sempre tenho esse questionamento. Por exemplo, se a gente pegar no setor de saúde, a gente hoje tem grandes players privados que estão crescendo muito, tem empresas de fora aí, a gente pode citar a Mil nos planos de saúde, tem a Redditor, tem a Hapvida, muitos também enfrentando dificuldades, E realmente deve ser muito diferente a lógica de um empreendedor, por exemplo, da Redditor, o Jorge Moll, um empresário, que ele é a figura da empresa, sozinho, e contrapondo a isso, nas cooperativas, são vários cooperados tomando uma decisão colegiada. E uma questão também que eu vi é que nas cooperativas, independente do quanto de capital social que você tem na cooperativa, os votos são iguais, pessoa a pessoa. Você acha isso positivo? Você acha que isso pode ser usado isso de forma a agregar para o negócio?
ou pode ser perigoso essa forma de todos terem o mesmo voto, mesmo uma pessoa que tenha muito mais representatividade em termos financeiras, ela deveria pleitear por um poder maior. O que você podia falar disso para a gente? O cooperativismo, diferente dos outros sistemas econômicos, ele é regido por princípios. Um dos princípios é a gestão democrática. Quem vai estar à frente daquele negócio tem que ser eleito, tem que ser uma escolha da base, dos sócios. E todos os sócios têm um voto independente, como você falou, do capital que ele tem naquele negócio. Primeiro, por quê? Porque o que é importante no cooperativismo são as pessoas. As pessoas vêm à frente do dinheiro, vêm à frente dos recursos. Esse é um dos princípios nossos. E isso faz com que a gente faça com que o interesse individual desse cidadão que tem mais recursos, ele não seja mais importante do que aquele que muitas vezes tem menos recursos, mas que tem uma iniciativa maior, que tem uma ideia melhor, que tem algo a dar mais para o negócio em si. E isso é capaz de construir estruturas fenomenais. Você falou do sistema de saúde. A gente vai tratar das Unimedes e Nodontos, cooperativas médicas e cooperativas odontológicas. Médicos que se reuniram e resolveram construir um plano de saúde que pertence a eles. Então, o que eles fizeram? Eles se juntaram, construíram uma estrutura que é competitiva e é um dos maiores negócios médicos do Brasil hoje. E que pertence a eles, o que garante que a riqueza fique na mão deles. E que o risco também, não é só riqueza, é risco. Tem momentos onde a gente tem um equilíbrio melhor do mercado, as coisas são mais efetivas e vem efetivamente resultado. Tem outros em que as pessoas, efetivamente, por serem donas do negócio, por pertencerem à sua sociedade, têm que dividir o prejuízo. A gente está vivendo um momento muito difícil hoje nos planos de saúde de modo geral. Medicina privada no Brasil tem sofrido com a judicialização, tem sofrido com o rol que muitas vezes não é taxativo, ele é exemplificado, se coloca assim, né? Que é aquela história de que tudo é meio flexível. Eu faço um contrato com você para uma relação médica e amanhã eu decido, eu como estrutura organizadora, né, a ANS ou Justiça, eu decido que tem que ser mais do que a gente contratou, sem que haja efetivamente uma operação financeira que ajuste essa conjuntura. O que é realmente um momento muito complicado, que está gerando uma sinistralidade muito elevada hoje no sistema de saúde como um todo, né? O problema não é na Unimed, o problema é no sistema de saúde suplementar no Brasil, né? Que tem que ser repensado, tem que ser reestruturado. Então, essa é uma lógica que se põe. Mas os cooperativistas médicos se reuniram e montaram a maior cooperativa médica do mundo, que é o sistema Unimed. Ô Vinícius, me fala uma coisa, as cooperativas elas não são só essas grandes cooperativas, a cooperativa também pode ser uma pequena cooperativa. A partir de quantas pessoas que se unem pode ser formada uma cooperativa de acordo com a legislação atual? Você tem uma legislação específica para as cooperativas de trabalho e serviços, que é a legislação 12.690, que foi uma conquista do sistema OCB, que é uma legislação que trata da garantia dos direitos sociais para esse empreendedor coletivo. A cooperativa tem que ser usada como instrumento de avanço social dessa pessoa. A gente teve muito problema aqui nos anos 90 com construção de cooperativas que não eram para o cooperado, né? Eram empresas que chegavam lá, mandavam todo mundo embora, o dono da empresa constituía uma cooperativa equivocadamente e não dava ali os direitos empregatícios sociais das pessoas, né? Então, nós trabalhamos muito para ver essa legislação nasceu, regulou o mercado. Então, para essas cooperativas, a gente pode ela pode passar a existir com até 7 membros. As demais cooperativas, não. As demais cooperativas, a lei ainda é a 5764, que estabelece que você tem que ter pelo menos 20 pessoas. Porque precisa se fazer o conselho fiscal, tem que fazer o conselho... quais são os tipos de conselho que tem na formatação da Em regra geral, 2, que é o conselho de administração, aqueles que vão administrar o negócio em si, que são eleitos pela Assembleia da Cooperativa, e o conselho fiscal, que também é eleito, mas que é um órgão separado da direção, que tem a função de fiscalizar a operação da direção e fiscalizar a aplicação dos estatutos, dos regimentos internos e da legislação em si. E fechando essa mesma ideia, essa construção dessa mesma ideia, como fazer para uma cooperativa que às vezes é grande, às vezes é pequena, para ela se tornar competitiva no mercado, que ela está competindo com outros sistemas, né? Então, com legislações diferentes. O cooperado, por exemplo, vocês têm certas proteções trabalhistas, mas eles não são, muitas vezes, funcionários
da cooperativa, né? Eles são ali, eles são associados, eles são cooperados, então eles têm uma flexibilidade melhor na questão trabalhista. Como é que funciona isso? Não, na verdade, eles são donos do negócio. Na cooperativa, você é um sócio. Você tem a chamada dualidade cooperativista. Você é sócio e cliente. Qual é o papel da cooperativa? Uma cooperativa de trabalho, por exemplo. O papel dela é agenciar trabalho para esse cooperado, para esse sócio, para esse dono desse negócio. Então, ele jamais vai se colocar na posição de funcionário. É óbvio, você tem um conjunto de regras que vão balizar como vai se dar esse trabalho dele lá em loco. Vamos dizer assim, uma cooperativa que esteja hoje fornecendo auxiliares de enfermagem para um hospital. Então, você tem que ter uma organização para que essas pessoas que vão lá entregar esse trabalho tenham hora de chegar, tenham hora de sair, tenham um papel a cumprir lá naquela atividade laboral dele. Uma curiosidade que eu tenho é o seguinte: dentro de uma empresa, né, como funciona geralmente é que quem tem a maior quantidade de ações, o maior acionista, o majoritário, pode até se juntar com outros para formar um bloco majoritário, mas eles que formam o conselho de administração. Então, geralmente eles com interesse econômico. Caso eles veem que alguém ali não está produzindo o melhor resultado econômico possível, eles vão afastar esse conselheiro e vão procurar outra pessoa que possa vir agregar nos negócios. Agora, por exemplo, com inteligência artificial e tudo, tem muita gente vindo do ramo de tecnologia para grandes empresas. Na questão das cooperativas, esse conselho de administração são formados por cooperados. Como que vocês fazem? Você pode até citar algum case de sucesso ou algo do tipo, para conseguir, de fato, as pessoas que estarem ali no conselho de administração serem, de fato, as mais preparadas. Ou seja, como evitar o risco de um excesso de politização que leve a pessoas que não estão visando os melhores interesses ou não são os mais competentes. Como lidar com esse grande desafio? É uma instituição formada por pessoas, e pessoas são... Você tem de tudo, né? De todos os sabores, amargo, azedo, doce... São complicados muitas vezes, são fáceis muitas vezes. O que a gente tem que fazer, na verdade, é estruturar os regimentos e o estatuto para garantir que haja uma eficiência na prática dessas pessoas que vão assumir esse cargo de gestão. Você falou lá que eu represento aqui a OACB e o SESCOP, né? A OACB, que é o órgão de registro e representação das cooperativas no Brasil, foi constituída pela Lei 5764, a Lei Geral das Cooperativas. Foi em que ano isso, Vinícius? 71. 71, já tem uma longa jornada. Já tem uma longa jornada. Mas você não está desde 71 não, né, Vinícius? Não, eu estou desde 96. Mas nós temos também o SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Porque, por ser uma entidade democrática, muitas vezes a gente tem a percepção clara, e isso é óbvio na nossa vida humana, eleição muitas vezes é emoção, não é razão. Nem sempre o mais preparado é o eleito, mas com o nascimento do SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que tem a função de formar, capacitar, preparar esse gestor, nós conseguimos realmente dar um boom nas cooperativas de um modo geral. A gente hoje tem formações que vão desde um curso básico de cooperativismo até 5 MBAs aqui no Rio de Janeiro, dentro do SESCOP, para as cooperativas, para os empregados de cooperativa, para os dirigentes de cooperativas. Então, a gente tem preparado muito melhor os nossos gestores. E as cooperativas vão crescendo, chega um momento, inclusive, que há uma segregação. Muitas vezes o mercado impõe, outras vezes até a legislação. No caso das cooperativas de crédito, por exemplo, você tem a segregação entre a gestão política do negócio e a gestão profissional do negócio. Então, você tem um conselho eleito, que é o isso conselho que é importante ter isso. De dirigentes, que vai dar ali o estratégico, a gente quer seguir esse caminho, a gente quer seguir aquele caminho, e você tem uma diretoria executiva contratada, efetivamente, que vai botar em prática esse plano de ação, que vai pegar o que tem de melhor no mercado hoje, né, para que haja realmente sucesso nessa empreitada, que interessa a muita gente, né? O cooperativismo de crédito hoje já está em 17% do mercado financeiro nacional. 17%? 17%. A gente já teve no comecinho 0 ponto alguma coisa. Né? 17% do sistema financeiro nacional? Sim. Muito grande. É muita coisa, né? Você pode citar dar alguns exemplos aqui, não tem problema. O Cicobi, o Sicredi, Unicred, Cressol, que são sistemas cooperativos, são cooperativas sistêmicas, são um pool de cooperativas que fundaram esses sistemas, né? Que constituíram bancos. Você tem, por exemplo, hoje o Ban-Cicobi, que é o banco que pertence às cooperativas do Cicobi, ou o Ban-Sicredi, que pertence às cooperativas do Sicredi. E você tem as cooperativas também solteiras, né, que são cooperativas não alinhadas com esses sistemas, mas que também cumprem esse papel
As cooperativas tendem a ajustar esses fatores de maneira que a maior parte dessa riqueza vai ficar na mão do cooperado, no final das contas, né? O resultado foi positivo, a gente vai fazer a distribuição desse resultado no final da operação. Mas mais do que isso, nós vamos sentar junto com os cooperados e estruturar como é que a gente vai tratar as nossas taxas para que as nossas taxas sejam competitivas. As taxas das cooperativas de crédito são extremamente competitivas. Eu acho que isso que é o grande diferencial, pelo menos é um grande diferencial de mercado, né? Porque o mercado ele não se incomoda. Eu acho que tem até um diferencial maior, se você me permite, que é você, hoje é cliente de um grande banco, você tem um problema para resolver, você tem um crédito que você quer acessar, você, no máximo, você vai conseguir falar com um gerente. No máximo, no máximo. Eu pego meu telefone aqui agora e ligo para o presidente da minha instituição financeira e trato com ele sobre o assunto. É óbvio que ele não vai me dar o dinheiro, nada disso, ele vai entender o meu negócio, ele vai me ajudar a organizar esse negócio para que eu alcance esse crédito, ou vai até dizer, olha, isso aqui é inalcançável para você nessa condição. Muito justo, não vai me vender algo que seja impagável para me endividar para o resto da vida, como os bancos fazem. Então as cooperativas têm esse cuidado. Cicobi, nessas cooperativas entraram muito nessa brecha deixada pelos grandes bancos, porque eu converso com muitos clientes, muitos amigos, que falam que os bancos, antigamente, há 30, 40 anos, os gerentes tinham uma autonomia muito grande. Então o cliente se sentia muito feliz porque ele conversava com o gerente, ele explicava a situação dele e o gerente entrava na vida dele, entendia os objetivos, entendia. E o gerente tinha autonomia para ver, poxa, esse cara realmente é sério, ele está falando a verdade, ele está querendo esse recurso, mas o negócio dele é sólido, eu vou, entre aspas, vou apostar nele, vou acreditar nele. E hoje já é tudo muito travado, os clientes reclamam que o gerente não tem autonomia nenhuma, é praticamente apertar um botão, um parafuso. E parece que essas cooperativas, muitas delas, vieram justo para trazer um atendimento mais humanizado, que faz com que o cliente sinta que não está falando com um robô ali na frente, está falando com uma pessoa que possa, de fato, resolver o problema dela, conversar mais de forma menos institucionalizada e mais humana. Porque o atendente da cooperativa de crédito, ele sabe que ele está falando com o dono da cooperativa. Ele sabe que ele está falando com o cooperado. Ele sabe que quem está ali é que ajuda a manter toda aquela estrutura. Então, as cooperativas adotaram já há algum tempo a política do atendimento por proximidade. Nós vamos abrir escritório de negócio, vamos estar junto com os nossos sócios, vamos ajudar nossos sócios a se desenvolverem, a crescerem no mercado. Então, elas cumprem esse papel. Os bancos querem jogar todo mundo para o digital. A verdade é essa. A conta que os bancos fizeram foi, eu preciso reduzir a agência, eu preciso reduzir material humano, porque eu vou rentabilizar melhor. E seguir esse caminho. As cooperativas não, o fator humano é muito importante, as pessoas vêm em primeiro lugar. Vinícius, a gente que gosta muito de negócio, eu queria entender aí, vamos dizer, o pulo do gato aí. Com certeza deve ter tido algum idealizador. Vamos botar, por exemplo, a Cicobi. A gente vê a Cicobi crescendo muito nos últimos anos. Quem que foi o cabeça disso, o estruturador? Deve ter tido algum cara que falou, cara, a gente tem uma oportunidade aqui, vamos pisar no acelerador, vamos fazer isso. Quem que foi o gênio por trás da lâmpada? Não teve uma pessoa, você teve Pode citar algumas pessoas que ajudaram. O Theodor Stetzer é um padre alemão, não sei nem se o nome é esse mesmo, me perdoem aqui os cooperativistas companheiros, que foi o primeiro, vamos dizer assim, constituidor de uma cooperativa de crédito que se mantém até hoje no Brasil. A primeira cooperativa, na verdade, nasceu aqui no Rio de Janeiro. Então ele que trouxe esse conceito, ele trouxe essa ideia. Nasceu até a cooperação de crédito, mas que existe, ainda é operacional, ela é de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, e que hoje é a Sicredi pioneira. Ele que começou essa operação de trazer o cooperativo de crédito aqui. Ele trouxe essa ideia, esse conceito para o Brasil. Para o Brasil. Mas na construção, na verdade as cooperativas durante muito tempo elas só podiam operar no sistema, vamos dizer, em nichos. Cooperativa de crédito dos funcionários de Furnas. Se você não fosse funcionário de Furnas, você não podia ser sócio daquela cooperativa. Né? Isso, óbvio, foi uma estruturação do sistema bancário para evitar a concorrência. Isso está muito claro para a gente. E nós brigamos durante muito tempo para que houvesse a mudança na lei e permitisse que qualquer um pudesse entrar para ser sócio desse negócio, para empreender através das cooperativas de crédito. A gente conseguiu isso no início dos anos 2000 e nós viemos num crescimento muito rápido desde então. Muito rápido. Muito rápido, porque nós somos competitivos,
porque nós pensamos nas pessoas, estamos junto com as pessoas, queremos que elas se desenvolvam e nós queremos efetivamente usar o cooperativismo de crédito como um grande instrumento de transformação social, efetivamente. Vinícius, uma das questões que são algumas questões são muito caras para quem está querendo se associar como cooperado, né? E muitas cooperativas elas são abertas não só para quem trabalha nelas, mas os clientes são os próprios cooperados, como é o caso de cooperativas de crédito. Não, se a gente vai abrir uma conta num banco, você é um cliente do banco, mas se você vai abrir uma conta na cooperativa de crédito, como a gente citou aqui, a Sicoob, a Sicredi, outra que você citou foi Unicred, a Unicred, Cressol, Ailos, tem várias, né? Vários. Você se torna ali um cooperado. O cooperado, ele recebe os dividendos também quando o exercício daquele ano foi positivo e no final do ano existe a contabilidade, o balanço que é feito e é repartido ali o resultado positivo. Quando acontece um resultado negativo, de igual forma também esse resultado negativo ele é também repartido. E isso acaba sendo uma questão relevante na hora do pretendente a cooperado optar por abrir ou não uma conta. Como que tem sido hoje esse cenário de forma nacional no Brasil? Os resultados têm sido mais positivos ou mais negativos? Existe uma proteção? A gente sabe que existe o Fundo Garantidor de Crédito que protege algumas operações. A gente vinha conversando que esse fundo teve uma grande influência das cooperativas no Brasil, que elevou o valor de proteção, né? Que a gente falava de 60 para 250 mil. Houve uma participação ativa das cooperativas, mas ainda existe essa preocupação. Como lidar com isso e hoje como é que está essa balança entre lucro e prejuízo num cenário nacional? Olha, primeiro a gente tem que deixar claro que para quem está nos ouvindo que o nosso sistema financeiro nacional é um dos mais, vamos dizer assim, estruturados do mundo. Nosso sistema bancário é fenomenal. Quem conhece relação bancária nos Estados Unidos e conhece no Brasil sabe que a gente está anos à frente da estruturação bancária dele. Você tem muito dinheiro, mas uma estruturação total. É uma bagunça aquilo lá. Aqui você tem realmente um Banco Central que fez o dever de casa. Regulação muito 90, boa aqui. Saneou, tirou os bancos que não podiam operar, estruturou para ser um órgão que, mais do que fiscalizar, também ponderasse e ajudasse ao desenvolvimento. E hoje isso, nessa relação com as cooperativas, é um caso de sucesso, né? Hoje as cooperativas têm a mesma garantia que os bancos nas suas operações. Praticamente eu não conheço uma cooperativa que tenha quebrado no Brasil de crédito nos últimos 10, 15 anos, porque o Banco Central faz todos os acompanhamentos. Quando há o desenquadramento, o Banco Central trabalha para que outra cooperativa incorpore aquela cooperativa, saneie aquilo, né? Evita que haja algum problema maior. Nós temos hoje o Fundo Garantidor do Crédito Cooperativo, que é o FGCOP, que tem efetivamente também dado muita segurança nas operações, né? E, vamos dizer, essa parceria tem rendido bons frutos. As cooperativas têm crescido. O ramo que mais cresce hoje é o cooperativo de crédito. E cresce muito aqui no Rio de Janeiro, inclusive, porque está no segundo maior mercado financeiro do país para tudo. Então, as cooperativas estão avançando aqui no Rio de Janeiro. Então, hoje, você pode ter certeza, você tem segurança total nas suas operações. O Vinícius, ele está desde 1996, né, Vinícius? E a gente vinha conversando muito sobre isso que estava sendo comentado aqui, da necessidade, muitas vezes, da cooperativa, ela buscar uma gestão profissionalizada para poder ter melhores resultados, né? E uma das coisas que a gente pode citar aqui é o trabalho do Sescop, que vocês têm desenvolvido na formação de novas lideranças, que dão a oportunidade também daquela formação acontecer para o cooperado e ele ter uma carreira também na gestão, né? E hoje você também representa dentro do sistema os trabalhos do Sescop. E você pode me dizer que a partir desse início dessas atividades houve um impacto muito forte na distribuição da gestão nas cooperativas, com vocês fornecendo essa mão de obra mais qualificada?
Isso se reflete muito no crescimento do cooperativismo hoje no país como um todo. Não só aqui no Rio, mas no país como um todo. A gente já teve casos de cooperativas que foram grandes, vamos assim, na importância econômica, na sua atividade mercadológica. Aqui, por exemplo, a gente tinha a CCPL. É uma estrutura enorme que gestões equivocadas, abertura de mercado, dumping de empresas que entraram aqui também e chegava lá no produtor de leite e falava assim, quanto é que você está pagando hoje? Quanto é que a CPL está pagando no leite hoje? Né? A CPL está pagando aqui R$1, eu vou te pagar 2. Aí o cara parava de entregar o leite para a CPL e entregar para o concorrente. Quando o negócio quebrou, quando a CPL foi à bancarrota, aí uma prática predatória, né? Na verdade, isso aconteceu um pouco antes da lei de dumping ser concorrente subiu os preços, pagou o preço, passou a pagar. Aí eu te pago 80 centavos, não, 50 centavos. Você quer, me entrega, não quer, joga o leite fora. E teve casos de jogar leite fora mesmo, leite azedou e vou jogar fora. Caramba, isso foi o quê? Década de 90? Década de 90, com a abertura do mercado ali, players internacionais entrando aqui para disputar. Foi um momento muito conturbado e gestões que não estavam preparadas para lidar com isso. Estava até falando com o Rodrigo que tem alguns cases de sucesso de empresas de colaboração. Por exemplo, a gente vê o Wikipedia, né, que as pessoas entram para colaborar. A gente vê, por exemplo, eu mesmo uso muito o BlaBlaCar, dou muito carona no BlaBlaCar, que também é colaborativo, né? E isso a gente vê agora empresas também como Airbnb e várias outras entrando nessa espécie de colaboração aí. E com essas plataformas, como que o cooperativismo pode se aproveitar dessas plataformas digitais para se alavancar? Na verdade, nós estamos num movimento mundial chamado cooperativismo de plataforma, que é a tentativa de construir cooperativas Jedis para disputar mercado com essas estrelas da morte. Vocês já estão desenvolvendo um aplicativo para poder concorrer com o Uber? Que aí a gente já pode soltar eu acho que as cooperativas de táxi, mas acho que os taxistas, de um modo geral, perderam ali a oportunidade de construírem um aplicativo único para que eles tivessem, vamos dizer assim, presença em todo local, para que eles tivessem condição de competir e que garantisse uma condição melhor nessa relação, né, de competição. Não fizeram, não perderam essa oportunidade. E não foi nem uma questão com relação às cooperativas, foi uma questão com relação a todo o mercado de táxi. Você colocou muito bem, cooperativa de táxi. A gente às vezes esquece que existem inúmeras cooperativas de táxi no país. Sim. E eles estariam hábeis aí a operar um sistema digital, né? Entrar aí. Aliás, existem alguns sistemas aplicativos digitais, de cooperativas de táxi. Eu acho que eu mesmo já peguei um táxi através de um sistema digital. Vou te dizer que as cooperativas, de certa forma, ainda são um porto seguro para os taxistas, porque ainda se tem contratos, ainda consegue se atender através desses contratos, que é muito mais fácil do que ficar esperando alguém passar e levantar o dedo na rua, porque isso tem diminuído cada vez mais o pedido tem sido realmente e dá mais segurança também, né, para ele, né? Segurança de recebimento, segurança de saber quem que está pegando também o veículo para... muitas vezes o taxista era roubado, ali você tem pelo menos um cadastro ali de quem está fazendo. Todo mundo tem que acabar indo para o mercado digital de alguma forma, né? Pessoal, eu sei que tem algumas questões que a gente ainda vai levantar aqui, mas eu preciso chamar um intervalo comercial. É rapidinho, não saiam daí, porque a gente ainda está desenvolvendo alguns temas interessantes aqui com o Vinícius Mesquita, e o Matheus está ali fervilhando também de questões novas. São muitas questões, né? E às vezes o programa não dá para a gente tratar de todas elas. Mas você fica com a gente, que já já a gente volta. Bem-vindos de volta ao Café On TV. Você está a bordo de um programa que fala de desenvolvimento de marca, de negócios e de muita informação valiosa para você aplicar aí nos seus negócios. Hoje a gente está com um tema falando sobre cooperativas, porque sabemos que grande parte das marcas que a gente consome, os produtos, às vezes commodities, elas vêm de cooperativas, né? E às vezes você não sabe disso, mas na nossa conversa com o Vinícius Mesquita hoje, presidente da OACB, ele tem falado com a gente que pode chegar em torno de 40% dos produtos que são vendidos no supermercado. Isso é muita coisa,
né? Então, assim, a gente não vê o nome cooperativa em todos os produtos, mas na cadeia produtiva daqueles produtos, certamente em algum momento eles passaram por uma cooperativa, né? E isso estrutura as relações industriais e produtivas no Brasil. Você tem, por exemplo, no agro, o dado que a gente tem aqui, que 54% do agro eles são pertencentes a cooperativas, e isso está no nosso dia a dia, a gente não percebe. E é isso que eu queria saber do Vinícius hoje. Qual que é, Vinícius, o volume exato, quais são as marcas que estão ligadas diretamente ao trabalho das cooperativas e como que a gente pode integrar o nosso consumo para essas marcas diretamente ou indiretamente, né? Seja no consumo do varejo ou seja no consumo, às vezes, do atacado, que a gente pode negociar direto com a cooperativa. Fala para a gente como que a gente lida com isso. Bem, Rodrigo, hoje nós temos um movimento que nós construímos aqui no Brasil, que é o movimento Somos Coop, que é justamente a intenção de que o público em geral reconheça nos produtos e serviços as cooperativas. Você vai pegar lá o produtozinho, você vai virar e tem um selo lá, Somos Coop. Aquilo lá foi produzido por uma cooperativa. 54% do agronegócio está organizado em cooperativas, na cadeia produtiva de um modo geral. E a gente tem grandes marcas que estão aí, e às vezes a gente consome no dia a dia e não percebe. A Aurora faz campanha na televisão, coloca lá que é uma cooperativa e tal, então às vezes é fácil de você perceber. Inclusive o nome está mudando agora, vai se tornar Aurora Coop. Porque existe uma legislação que pede que as cooperativas tenham o Coop no nome? No nome, não na marca, a marca fantasia não. A marca não fantasia precisa? Não é preciso. Na verdade, a Aurora está justamente nesse movimento de falar que o cooperativismo é uma forma de organização econômica mais justa. Entendeu? Está colocando isso para fora. Mas nós temos grandes negócios nacionais que são cooperativas. Café, por exemplo, o maior produtor de café do mundo é uma cooperativa, Cochupé, que em Minas Gerais. Açúcar. Soja, você viu que é a maior produtora de soja. Coamo lá em Campo Mourão, no Paraná. Açúcar, com a nossa Copersucar aqui em São Paulo. Sucos de laranja congelado, que é algo que pesa muito na nossa balança comercial, a gente às vezes não percebe isso. Mas o mundo toma suco de laranja do Brasil. Das nossas laranjas brasileiras aqui, do Sudeste, inclusive, muitas vezes. A Copercitos é o maior produtor de suco de laranja congelado do mundo hoje. Caramba! Está aqui em São Paulo. Então, assim, a gente vai no mercado muitas vezes, vai comprar um vinho, não percebe que é lá da Vinícola Aurora, que é uma cooperativa, né? Ou vai comprar lá um óleo de soja, Cocamar. Cocamar é uma cooperativa, né? Eu tomo muito aquele vinho da Aurora Integral, não é isso? Vinho? O suco de uva integral? Suco de uva integral. É da Aurora, e da Aliança, são duas que também produzem. Eu compro muito da Aliança, eu não sabia que era cooperativa, não é só... Você vai virar, inclusive, está o celular, Somos Coop. Porque a ideia é justamente essa, mostrar para a sociedade o papel relevante que as cooperativas têm no cenário econômico brasileiro. Bacana. Não só nos produtos que estão no mercado, mas você vai lá na carteirinha da Unimed, você vai lá no cartão do Cicobi, você vai ter a marca Somos Coop, que esse programa está avançando cada vez mais. Aqui na região nossa, se a gente for pegar no Rio de Janeiro, né, infelizmente o agro deixa muito a desejar, principalmente se a gente comparar com o Sul, com São Paulo, com o Centro-Oeste, e eu já percebo uma movimentação de a gente tentar fortalecer o agro aqui na região nossa. Particularmente na região norte-noroeste fluminense, a gente tem o Superporto do Açu, que é o maior porto da América Latina. Que aquilo dali é uma porta que se abre para uma potencial prosperidade, desenvolvimento econômico e social, geração de emprego, geração de renda, dignidade para todas as pessoas da região. E a gente vê que a região é uma região que a renda está muito baixa, a renda média é muito baixa ali. A gente precisa de levar emprego, renda. E eu conversando com um diretor de uma das empresas do Porto, amigo, ele falando, poxa, Matheus, você vê, agora estão falando em transporte de carga viva, de carga viva, de boi, de gado, pelo navio. Só que os produtores, eles são muito pulverizados, não têm muita informação, conhecimento, não sabe questão de regulação, de agência, o que precisa de fazer para se adaptar, para poder né, se adequar à regulação para poder levar os bois para o navio, qual a quantidade certa, qual o padrão do boi que a China quer, como fazer esses negócios, essas transações, seria, por exemplo, uma cooperativa, por exemplo, que conseguisse juntar todos esses produtores para pegar todo esse gado junto e levar para o navio. Eu só não comentei um detalhe, precisa de 50 mil cabeças de gado
pelo transporte do navio para ser viável. Menos que isso não é viável. E o maior produtor da região lá tem 15 mil cabeças de gados. Então como que você faz? Você tem que juntar. Seria interessante? Primeiro assim, a gente tem um problema no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a questão geográfica é uma barreira para o desenvolvimento do agronegócio, né? O agronegócio no Brasil avançou muito com grãos. Rio de Janeiro não vai ninguém plantar grão no morro. Não dá, né? A única área que tem para grão realmente é lá no Noroeste, que hoje está com a cana, que tem um papel inclusive importante lá. Tem uma planície grande lá, tem uma planície grande. Tem uma planície grande. E a gente tem também um estado que esquece que tem campo. Nosso estado foca efetivamente na questão urbana, né? Os investimentos das secretarias e tal são voltados para o urbano. Isso é um problema. Então, assim, a gente tem que se unir como produtores rurais e darmos um jeito, resolver o problema. Você falou, é uma oportunidade que se impõe. Você vai ter um escoamento de carga viva lá. Você tem quantos bois hoje na região? 200 mil, 300 mil bois? Mais de 100 mil bois, com certeza. Então, 200 mil bois. Ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. O que vai acontecer daqui a pouco é que vai aparecer alguém que vai dizer o seguinte: eu compro o teu boi, eu pago o menos possível nesse boi. Ele não vai te falar isso, mas ele vai fazer isso. Quanto é que vale o boi? O boi vale 50. Eu pago 45 para pegar o teu boi agora. Ou pago 40 para pegar o teu boi para pegar você no momento ali, né? E vou tentar vender o máximo possível lá. E vou juntar o boi de todo mundo. É isso que acontece. Cooperativa não, nós vamos nos juntar, nós vamos juntar os nossos bois, nós vamos contratar esse frete, nós vamos ter capacidade negocial, porque nós vamos estar juntos, e nós vamos vender o máximo possível lá, mas nós vamos garantir que a maior parte da riqueza vai ficar na nossa mão. O que esse boi der de lucro vai ser dividido em proporção à operação de cada um. Não é igual. Cooperativa não é essa história de que, não, eu vou... Cooperativa não é socialismo. Não é socialismo. É um modelo comercial coletivo, não é isso? É um modelo comercial coletivo e você ganha de acordo com a sua produção. Por exemplo... Quem trabalhou mais ganha mais, quem operou mais cooperativa ganha mais, quem não operou nada não ganha nada, quem não trabalhou nada não ganha nada. Nós temos hoje convênio com a Apex, a OCB, a gente ajuda a estruturar operações de exportação. A gente tem acesso aos mercados consumidores, porque o agro está organizado em cooperativa, então a gente tem acesso à China, por exemplo, e a outros mercados que a gente consegue intermediar e ajudar na construção. E mais do que isso, a cooperativa ela tem um papel a cumprir que muitas vezes o Estado não consegue fazer, que é te dar assistência, num nível muito maior do que qualquer assistência pública hoje, né? Cooperativa a gente se organiza, maquinário a gente vai comprar coletivamente, ao ponto de que é o que a Aurora faz hoje, outras cooperativas fazem hoje, que é você beneficiar. Muitas vezes vai ser mais interessante economicamente você pegar esse boi, abater, construir com ele produtos, industrializar esses produtos e exportar com valor agregado muito maior. Queria entrar num assunto com você, que tem sido um assunto em alta agora no momento, que foi um momento de dificuldade que a Unimed Rio enfrentou, mas nesse exato momento ela está sendo acolhida pela federação, né, onde todos os cooperados e também os clientes dessa cooperativa estão podendo ter a oportunidade de ter um pouco mais de tranquilidade nessa transição, né? O que está acontecendo hoje? Como é que se deu essa operação? Porque a gente sabe que as cooperativas, né, pessoal, elas são independentes. Então você tem, por exemplo, uma cooperativa de crédito que tem em Minas e tem outra no estado do Rio, no estado do Paraná. Elas têm o mesmo nome, mas elas têm gestões que são independentes e elas funcionam de forma independente. E se tiver lucro ou prejuízo, elas apuram também de forma independente. Mas aqui no caso do Rio de Janeiro, na Unimed, que teve uma certa dificuldade, ela entrou numa transição onde a federação ela acolheu essa operação. Como é que isso aconteceu? Olha, primeiro, assim, a prova de que o cooperativismo efetivamente pode... A cooperação é algo inerente ao ser humano, né? O que a gente fez foi construir através disso uma metodologia e um modelo de negócio. E isso é que está acontecendo lá hoje no caso da Unimed. A federação, que é uma cooperativa de segundo grau, que pertence às cooperativas Unimed no Rio de Janeiro, as cooperativas médicas, todo mundo se juntou e foi acolher uma irmã que estava com problema, porque o mercado, como a gente bem colocou no começo, o mercado tem sido um mercado muito difícil. Quando você é maior, as dificuldades são maiores ainda. E a Unimed Rio é uma grande cooperativa ainda, né? Então, assim, todo mundo está se juntando para realmente salvar a Unimed Rio.
Isso está indo à frente, assim, as vidas estão passando lá para a federação está estruturando para fazer toda essa transição, não é algo fácil, são 500 mil de pessoas. E isso primeiro vai liberar para a Unimed, vai tirar a Unimed Rio de algumas obrigações que o mercado impõe, na verdade, que a legislação impõe, que dificulta muito o mercado. Né? A Unimed não vai precisar mais construir os fundos garantidores lá para todas as operações de saúde que ela tem. Isso vai dar a ela uma condição de se estruturar. Dinheiro que ia para ficar guardado no banco efetivamente vai pagar a dívida hoje. Né? Então, assim, é óbvio que nesse momento de transição as coisas são difíceis. Então a federação agora que vai ser a responsável por operar todos aqueles contratos antigos e vai ser a mantenedora dela também, né? Sim. O mercado está tão difícil hoje pelo número de exigências da construção de garantias que o movimento natural é que você tenha cada vez menos cooperativas que sejam operadoras, né? Você precisa ter um volume de vidas muito grande para ser operadora hoje, porque realmente... Você precisa de concentrar muito capital para fazer frente às exigências todas, fazer frente é um movimento que se impõe, infelizmente, a esses robôs de milhões de reais para fazer uma cirurgia que daqui a pouco vai ser preciso de comprar, adquirir, né? Essas tecnologias, porque de início a tecnologia encarece muito custo, né? E eu acho que de interessante para a gente citar nisso tudo, porque não é apenas uma carteira de clientes grande que a Unimed passa a continuar atendendo através da federação, mas também a preservação do nome, né? Porque a marca é a marca forte e se você não tivesse, de repente, essa acolhida pela federação, podia, de certa forma, arranhar essa confiança que o cliente às vezes não identifica, né? Que a Unimed regional é uma e a outra Unimed é outra. O risco de marca era um risco muito forte. É um risco forte, né? Muito forte. Então, como a gente sempre fala aqui de marca, fica aí um case para vocês acompanharem como que as marcas elas são relevantes, né? Muitas vezes a marca ela tem um valor mais estimado que a própria operação do negócio. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final de mais um episódio do Café 1 TV. Eu agradeço aí a audiência de todos vocês que acompanharam a gente até o final. Quero agradecer muito aqui a presença do nosso convidado, o Vinícius Mesquita, que sem dúvida esclareceu para a gente de forma muito eficaz as operações. E se você tiver alguma dúvida e se você quiser também saber mais como funciona, né, Vinícius? Pode entrar em contato direto com a OCB, o sistema OCB. No seu estado certamente tem um sistema OCB. Matheus, muito obrigado. Quer despedir do nosso convidado? Obrigado, Vinícius. Foi muito bom estar aqui com você. Obrigado, pessoal que está em casa. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Muito obrigado, pessoal. Até quarta que vem.